realizei minha primeira palestra. E desde que eu entrei no MBA, eu já fechei algumas palestras aí, usando técnicas que vocês me ensinaram. Estou produzindo uma nova palestra, tá na esteira de produção, e já fechei palestra para quitar já, graças a Deus. Aplicou, tem resultado. Essa palestra que fechou para a semana que vem foi por conta dessa live. A pessoa me viu na live. E assim, eu tô bem feliz já com o que eu conquistei. Lá atrás, quando eu comecei, eu imaginava que ia ser até tão rápido. Eu não sou médico. É uma palestra numa conferência, num simpósio de medicina. Mas isso eu não estou preparado. A sensação de quando as pessoas me aplaudindo de pé, minha palavra foi missão cumprida. Eu sou José Benjamin das Flores, sou professor e moro no município do Graça, no estado do Ceará. Sou aluno do MBA do Palestrante e desde que eu entrei no curso já consegui fazer 7 palestras e já estou com mais uma agendada. Nossa, eu estou fazendo palestra? Já virou outra chave. Aqui quem fala é Ariomar, de Vitória da Conquista, Bahia, aluno do MBA Palestrante, passando aqui para agradecer, através dela consegui minha primeira palestra paga e estou muito feliz de estar aqui reconhecendo o nosso valor como palestrante pro. E daí então eu fechei aquela palestra. Olha, um monte de homem que eu não conhecia, né, que eram os colaboradores, de pé batendo palma. Eu falei, gente, para com isso! Palestrei no Papo Já. E por menos de 15 dias eles me chamaram novamente. Meu nome é Flávia, eu sou de São Paulo e faço parte do MBA do Palestrante. Depois que eu entrei para o MBA, a minha atuação em palestras mudou bastante. Foram mais de 10 palestras pagas e cada dia me aprimorando mais, buscando novas conexões, encontrando novas formas de falar e de me comunicar com as pessoas. O RH dela entrou em contato comigo porque falaram assim, olha, pediram para falar de gestão do tempo e essa pessoa recomendou você. O que aconteceu? Eu falei para ela, era uma palestra de meia hora, eu falei meu preço, eram escritórios de cidades diferentes, então era no digital, e ela pagou o preço que eu falei para ela. E o que é muito importante, tem gente que nunca tinha palestrado e hoje já está palestrando remunerado. Estou agora, a partir do mês que vem, já estou com a palestra paga. Estou fechando palestra paga. Sabe? Antes de terminar o curso. Você não colhe sem plantar. Seja muito bem-vindo! Tudo bem com você? Eu sou o Lucas Lopes, sou CEO e fundador de uma das maiores agências de palestrantes do Brasil, a Motivação Palestras. E eu sou Francisco Almeida, sou professor por formação, treinador comportamental, empreendedor na área de ensino e principalmente eu sou palestrante profissional com muito orgulho. E hoje, nesse evento que antecede a abertura do curso de formação MBA do Palestrante, nós vamos te mostrar o passo a passo para que você possa iniciar de forma correta a sua profissão como palestrante e, quiçá, viver 100% de palestras. Nesses 4 dias que nós vamos passar juntos, você vai aprender sobre o mercado de palestras. Você vai aprender como estruturar uma palestra impossível de ser ignorada. E vai aprender o segredo dos palestrantes que são frequentemente contratados pelas empresas e caçados pelas agências de palestrantes. Além disso, somente para os verdadeiramente comprometidos, tá bom? Somente para quem assistir às aulas até o final, somente para quem quiser realmente trabalhar na área, nós vamos entregar um presentinho lá no final da aula 2 e da aula 3. Quer dizer, um presentinho não, um super presente que, olha, pode mudar o rumo da carreira, pode virar o jogo, viu? Se eu fosse você, eu não perdia. Fica atento aqui em tudo. Então, meu amigo e minha amiga, se entrega, se dedica, que este evento pode ser o 80-20, que vai destravar literalmente a sua carreira. E eu sei que viver 100% de palestras, transformar o seu propósito, a sua história e a sua experiência, o seu talento em uma apresentação e ainda receber por isso, mesmo não sendo famoso, mesmo sem indicação, mesmo sem experiência em marketing e independentemente da sua idade, pode parecer bom demais para ser verdade. Talvez, se não tivesse acontecido isso comigo, eu mesmo duvidaria. Mas presta bastante atenção nessa história que nós vamos te contar agora, porque o que mudou a minha vida pode mudar a sua vida também. Eu acredito piamente nisso, tá? Mas antes de contarmos para você quem nós somos e por que nós estamos fazendo tudo isso aqui, eu quero te contar um dos nossos mantras. Nós sempre dizemos assim: quem não senta para aprender, dificilmente vai ganhar dinheiro para ensinar. Conseguiu pegar essa visão? É muito forte, tá? Então, se você está aqui disposto a aprender para destravar, você merece e vai ganhar dinheiro um dia para ensinar também, nos palcos, como um palestrante. Então, seguindo em frente aqui, deixa eu te contar um pouco como as palestras apareceram na minha vida. E, de repente, a sua história
seja parecida com a minha história também, né? Essa história é tão boa que eu vou sentar aqui um pouco para ouvir. Senta aí. Então vamos lá. Eu nasci na zona leste de São Paulo, talvez você conheça, talvez não, em um bairro muito humilde chamado Jardim Elba, né? E em 2003 aconteceu um marco na minha vida, nasceram meus 2 filhos gêmeos, o Daniel e o Gabriel. E eu, com 22 anos de idade, precisava me virar nos 30. Não sei se você tem filho, não sei que não. Mas para manter gêmeos, né? É um perrengue, né? E aí foi que eu arrumei um emprego, né? Na verdade foram 2 e eu já vou te contar isso. Arrumei um emprego na Unip, na Universidade Paulista. E um outro em uma escola de informática. A minha vida era ir para a universidade cedinho, eu acordava todos os dias 4 horas da manhã. Na verdade, era 3h55 que eu colocava o relógio para despertar. E eu trabalhava até as 2 horas da tarde e saía correndo de lá para ir para um outro trabalho. Eu tinha que sustentar a casa, eu tinha que me virar nos 30, eu tinha que fazer dinheiro de alguma forma. Trabalhava em 2 empregos simultaneamente e estudava, ainda fazia faculdade. Era uma loucura, uma correria, como talvez você já deva ter passado por uma situação similar ou não, quando a gente tem que meter o pé e ir pra cima. Foi uma época muito árdua, né? Foi uma época muito difícil. É difícil você trabalhar em 2 empregos, é difícil você manter tudo, é difícil todo o peso do mundo estar em suas costas. Mas mesmo com toda essa dificuldade, foi ali que abriu a minha visão, pois sempre tinham diversas palestras, quase que todos os dias na universidade onde eu trabalhava. E eu tinha a grande honra, eu tinha ali a abertura para assistir elas gratuitamente, porque eu trabalhava lá, né? E foram nessas palestras, né, vendo pessoas falando, vendo pessoas sendo aplaudidas, vendo algumas vezes pessoas recebendo cachês altíssimos, que eu comecei a ficar encantado com aquela profissão. Eu via aquelas pessoas subirem no palco, dar um show, as outras chorarem, aplaudir, e a cara ganhava por isso. Mas naquela época não tinha literatura, curso, formação ensinando por onde você começar, né? E os anos foram passando, né? Eu me tornei professor de cursinho, eu me formei como coach, terapeuta, e eu sempre ouvia as pessoas falarem assim: Francisco, por que você não vira um palestrante? Por que você não dá palestra? E o meu coração batia mais forte, né? O meu coração ardia. Em 2011, eu resolvi desenvolver um projeto. Eu comecei a levar palestras gratuitas para dentro das comunidades, para dentro das periferias de São Paulo. Eu falava naquela época sobre empregabilidade. Nessa época eu tinha uma vontade imensa de me tornar um palestrante profissional, de viver de palestras, de entregar aquilo de uma forma abundante para o máximo de pessoas possíveis. Mas eu não sabia como. Eu ligava para os RHs, eu tentava parceria, eu tentava entrar nas agências de palestras, né? E nada dava certo. Eu era um enviador de e-mail profissional. Eu era um enviador. Eu tinha um mail ali, eu mandava e-mail, mandava meu currículo e fazia tudo que eu achava que naquela época era o correto, né? Eu pensava, como pode, cara? Eu sei falar bem, eu sei me comunicar, eu sinto o chamado, todo mundo que me vê diz que eu sirvo para isso, que eu sou um excelente palestrante, mas simplesmente eu não conseguia. Não conseguia. E eu confesso para você que eu já estava cansado, já estava bem desgastado, porque de tanto você bater e a porta não abre, você fica meio injuriado, né? E olha como são as coisas. Eu já tinha decidido parar, né? Quando apareceu uma palestra em uma empresa chamada Amende. Literalmente eu já tinha decidido. Eu falei, eu não vou mais ficar tentando. Essa porta bate, não sai do lugar. E foi nessa empresa, né, na Amende, uma empresa de cosméticos, né, uma empresa de São Paulo, que eu fui lá, fiz uma palestra. E quando terminou a palestra, a Natália, a esposa do Lucas, né, ela me parou e falou assim: eu preciso te vender. Aquela frase ecoou na minha mente. Eu falei, cara, eu bati tanto, eu já estava decidido a parar com tudo isso. E aí a minha história mudou. Foi quando eu conheci esse cara aqui, conheci o Lucas. E ele começou a me ensinar, começou a mostrar o caminho para que eu pudesse me tornar um palestrante literalmente profissional. Eu já tinha alma de palestrante, eu já tinha um conteúdo de palestrante, né, mas eu não sabia, eu não era profissional. Porque o fato de você saber fazer uma palestra, saber ensinar, né? Mas não saber o meio de entrar neste mundo, no mundo das palestras, não saber fechar uma palestra, não saber cobrar, não saber se posicionar, estava acabando literalmente comigo. Eu achava que eu precisava ser famoso, né? Vocês não têm ideia, eu vou abrir aqui para vocês quantas cartas eu mandei pro programa do Jô Soares. Vocês lembram do programa do Jô? Né? Tentando uma única entrevista, porque eu achava que se eu conseguisse, com a minha tese, com o meu tema, com o que eu desenvolvia, eu ia ser famoso. E eu achava que com tudo isso, eu teria mais procura. E aí o Lucas me mostrou que eu estava completamente errado. Que não era
Assim, lembra desse game? Lembro muito bem. Exatamente. Não precisa de nada disso para ser contratado. Para fazer uma palestra em uma empresa, não precisa ser um palestrante famoso. Eu achava que sim. Então, e a gente descobriu que não é bem assim, né? Vamos lá. Para vocês entenderem, a Motive começou no mercado em 2016. Esse já era o ramo da nossa família. Então, fechar palestra é uma coisa que é comum para a gente. E ao contrário do palestrante que busca a empresa, no nosso caso é diferente. São as empresas que procuram a gente, são as empresas que nos procuram para contratar os palestrantes que fazem parte do nosso time. E deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Mais de 50% das empresas que me procuram não querem um palestrante famoso. Eles querem um profissional de palestras, Francisco. Alguém que seja especialista naquele tema, seja profissional naquele tema. Eles querem pessoas com grande habilidade para abordar determinado assunto. Porém, existem algumas exigências por parte dessas empresas e dentre essas exigências, raramente estão gênero, fama, idade, experiência, preço. Eles não se importam muito com isso. Ou seja, o que as empresas na maioria das vezes querem é que o homem ou a mulher seja um palestrante profissional. Justamente isso que eu não entendia. Não precisa ser famoso, você precisa ser um palestrante profissional. Eles precisavam que essas pessoas tenham tudo que um palestrante profissional precisa ter. Uma apresentação clara, por exemplo, vídeos demonstrativos, material digital, um posicionamento claro, simples e objetivo, uma palestra bem estruturada. E por mais que isso possa parecer muito simples, e é simples, existe uma forma correta de construir isso. Presta atenção. Existe uma forma correta de construir isso. Quando eu conheci o Francisco, eu percebi que ele tinha uma das palestras mais bem estruturadas que eu já tinha visto. Eu já te disse isso. Sim. Ele tinha uma comunicação muito clara, muito objetiva, mas ele não sabia o caminho por onde ele precisava começar. Então a gente alinhou tudo isso e em menos de um ano o Francisco já estava nos maiores palcos do Brasil, ganhando 7, 10 e você chegou até fechar uma palestra por R$20 mil, não é? Para 40 minutos de palestra. 40 minutos de palestras por R$20 mil em uma única palestra. E a vida foi seguindo. O Francisco continuou ministrando palestras, eu continuei agenciando palestras, vendendo palestras, né? Mas uma coisa me incomodava muito. Eu sempre recebia, praticamente todos os dias eu ainda recebo uma enxurrada de e-mail de palestrantes pedindo para entrar no meu banco de talentos, no banco de talentos da Motive Ação Palestras, me pedindo para fazer parte dos palestrantes que são indicados diariamente pela minha equipe comercial para as empresas que nos contatam de todo o Brasil. Só existiam duas formas de entrar para o banco de talentos da Motive. A primeira forma é sendo um palestrante famoso. Que é uma fatia. Exatamente, que é uma fatia pequena do mercado. A segunda forma é se alguma empresa ligasse para mim pedindo especificamente o nome daquele cara, pedindo especificamente o nome daquela mulher. Antigamente só existiam essas duas formas, mas hoje existe uma forma adicional. E no final desse curso eu vou contar para você qual que é essa terceira forma de fazer parte do banco de talentos da Motive Ação Palestras. Mas deixa eu te explicar por que só existiam essas duas formas. Porque eu prezo muito pela qualidade das indicações que eu vou entregar para as empresas que me procuram. Um grande diferencial da minha agência de palestrantes é que no meu banco de talentos eu só tenho um palestrante pronto. Isso aumenta gigantescamente a minha credibilidade no mercado. Por isso as maiores empresas do mercado no Brasil contrataram e ainda contratam a minha agência. Deixa eu colocar um asterisco. No Brasil e no mundo. Que a gente também fecha constantemente palestras internacionais. Acontece que toda vez que eu precisava responder um e-mail falando que não era possível cadastrar aquela pessoa no meu banco de talentos, eu sentia um incômodo. Porque eu imagino que existe um monte de talentos por aí escondidos e como um dia nós descobrimos o Francisco, com toda certeza tem muito mais talentos que ainda não foram lapidados. Com certeza. Simplesmente esperando uma oportunidade. Uma oportunidade. Isso me deixa até arrepiado de falar. Mas entenda uma coisa. Quando a empresa pede um palestrante, ela quer alguém pronto. Ela não quer ensinar. Ela não quer dar uma chance para quem está começando. Na real, a empresa quer resolver um problema interno dela. Não quer dar uma oportunidade para você. E eu sei que isso é duro de ouvir. Mas é isso. É simples assim.
Um dia falando com o Francisco, né, enquanto eu estava fazendo o pagamento de uma palestra que a gente contratou ele para fazer, a gente começou a conversar sobre a falta de profissionais no mercado. Esse mercado é bilionário. Por ano no mundo, ele gira em torno de, acho que 200 milhões de dólares. O mercado de palestras gira 200 bilhões de dólares no mundo inteiro. Essa é uma área super promissora. E aí me veio uma ideia. Eu sei exatamente o que as empresas querem de um palestrante. Sei o que esse cara deve comunicar, que material ele deve ter, que tipo de posicionamento ele precisa, e o Francisco sabe tudo sobre palco. Ele sabe como fazer a criação de uma palestra, o passo a passo para você ter um rapport com o cliente, uma conexão com o cliente, para você ter o controle do público que você está palestrando. Ele sabe como fazer a negociação com as empresas. Então, por que não a gente começa a preparar essa galera para essa demanda que já existe no mercado? Por que não formamos palestrantes profissionais de verdade? Tendo mais palestrantes prontos, formando mais palestrantes profissionais, eu sigo a minha missão de vida, que é ter a maior e com mais cases de sucesso a agência de palestrantes do Brasil, e ainda consigo ajudar essas pessoas a conseguirem se posicionar no mercado de palestras. E por que nós estamos te falando tudo isso? É para você entender o porquê das nossas lives diárias, do nosso conteúdo gratuito, para você entender o porquê montamos o MBA do palestrante, que é a nossa formação completa e paga. O porquê nós fazemos um evento gratuito como esse. É para você entender quem nós somos e qual o diferencial de um palestrante que se forma com a gente. Presta atenção em uma coisa, palestrante. Existem alguns cursos no mercado, tá? Mas nenhum deles tem um dono de uma agência, ou seja, um contratante de palestras. Nenhum deles tem um palestrante profissional, alguém que vive de palestras, e um gerente de marketing específico sobre o mercado de palestras. Como eu falei agora há pouco, existe uma grande oportunidade nessa área e ela movimenta muitos bilhões de dólares por ano em todo o mundo. E quanto maior a necessidade de humanização nos processos das empresas, mais grana vai rolar nesse mercado. E o incrível dessa profissão é que você ganha dinheiro, começa a ter liberdade geográfica, liberdade financeira para realizar os seus sonhos e os sonhos das pessoas que você ama. E ainda por cima, salva vidas. Exatamente. Presta atenção nisso que eu falei. Palestras salvam vidas. Palestrantes podem mudar a rota de colisão na vida das pessoas. Olha essa mensagem que o nosso aluno, palestrante Pro, o Silvio, recebeu de uma pessoa que cruzou o caminho dele. Cara, isso é incrível demais. Isso é uma das coisas que mais me motivam estar aqui compartilhando esse conteúdo com você. Dinheiro é bom, eu gosto pra caramba, mas propósito de vida, trabalhar com algo edificante, não tem preço. É impagável, né, Francisco? Total. Não há dúvida nenhuma nisso, Lucas. Só quem já transformou uma vida, só quem já recebeu um feedback, falar, cara, que bom que você nasceu, que bom que você está aqui. Né? Isso realmente é impagável, não tem preço, mas nada melhor do que conjuminar o seu propósito com o propósito de outras pessoas e ainda viver 100% disso, tá? É isso. Uma vez que você entende, que você compreende que essa profissão, a profissão palestrante, é uma das maiores oportunidades para qualquer pessoa, Lucas, que tenha uma história de superação ou que tenha uma técnica especial de transformação ou algo do tipo, ou até mesmo um desejo incrível, imensurável de mudar o mundo, como a gente falou aqui sobre propósito, né? Um chamado para ensinar pessoas, e você quer isso para a sua vida e quer ser contratado com frequência, você precisa se transformar em um palestrante profissional, tá? E para ser um palestrante profissional, para se sustentar com palestras, você não precisa ser famoso, não importa a sua idade, não importa a sua profissão, tá? Como, por exemplo, de idade. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos o queridíssimo Davi Braga, né? O Davi Braga, acho que ele começou a palestrar com 14 anos. É, mais ou menos isso. 14 anos. Ele é um show, ele é um fenômeno. E na outra ponta, nós temos também o professor Gretz. Verdade. Um dos principais, um dos pioneiros, né, que iniciaram a carreira como palestrante, e é exemplo, né, para muitos de nós, né, o professor Gretz, eu acredito que ele tem aí acima dos 80 anos, né, então você vê que a idade não impede. Nós temos também a queridíssima Leila Navarro,
Também uma das primeiras, né, do Brasil. Brasil. Uma das primeiras. Mulher palestrante, detona, cara. Eu já tive o privilégio de andar com esses dois. Com o Gretchen, já fiz live com ele, com a Leila, já fizemos live também, já participamos de eventos juntos e foi um show, tá bom? Não importa também a sua escolaridade. Nós temos aqui como exemplo o nosso querido Rick Chester, famosíssimo, palestrante internacional, palestrou em Harvard. E nem a sua profissão. Você pode, por exemplo, você pode ter trabalhado a vida toda como camelô, como é o caso do grande David Portes, ou ser um filósofo, como o professor Mário Sérgio Cortella. A grande verdade é que nada disso importa para um palestrante. O grande fator que vai fazer toda a diferença é a tríade do palestrante profissional. Ó, vem comigo. Agora sim. O primeiro que você tem que entender é o CPP. Guarda essa sigla. Competências do palestrante profissional. Já se imaginou você tendo todas as competências que o mercado exige? Segundo, método NIC. Nível de interesse do cliente. Você despertar o interesse do cliente. Terceiro, monetizar o seu propósito. Saber como e quanto cobrar. E o melhor, ter as empresas e agências te procurando, certo? Então, pega a visão que é sobre isso que nós iremos falar, sobre essa grande oportunidade do mercado de palestras. E se você ainda não pegou, pegue agora mesmo papel e caneta e anota, porque isso daqui é aula, tá bom? Vamos lá, bora estudar, vamos para cima. Hoje você vai aprender sobre quais as competências que você precisa desenvolver, tá bom? Então vamos lá. Já pegou papel e caneta? Espero que você já tenha se preparado, espero que você já esteja hoje disposto, como o Lucas falou, como a gente falou aqui, a aprender, a absorver todas as informações que nós vamos passar aqui na jornada do palestrante profissional, tá bom? Quais são as competências do palestrante profissional? Competência número 1, inflexão do palestrante. Muitas vezes você não consegue encontrar em que momento da sua carreira você está, você não consegue se enquadrar no mercado porque você não sabe em que estágio você está. E nós vamos hoje, você vai definir, hoje você sai daqui com a definição, qual estágio de palestrante eu estou. Estou, não sou, porque você vai se desenvolver e eu vou te explicar isso já já. Segunda competência, domínio universal da sua plateia. Sem o domínio universal da sua plateia, fica impossível de você ser visto como um palestrante profissional. O Lucas, ele sempre fala nos nossos treinamentos, não adianta você ser bom, tem que parecer bom. Isso daqui é um gatilho fantástico para a tua carreira. E o terceiro é a estrutura da palestra profissional. Muitos palestrantes acreditam que subir no palco, ter uma excelente comunicação, falar, jogar todas as ferramentas que você tem, abrir a sua caixa de ferramenta e despejar ela, é isso que vai fazer sua palestra ser um sucesso. E não é. Existe uma ciência, existe uma fórmula para você fazer essa entrega. E hoje nós vamos começar com a habilidade de inflexão do palestrante. Primeiro vamos dar uma definição muito clara do que é inflexão. Inflexão significa mudança de direção ou posição normal. Desvio é quando você desenvolve uma habilidade de sair do ponto A para o ponto B, e aí sucessivamente, entendeu? É uma habilidade de mudança que você tem. E eu posso ser bem sincero para você, muitos profissionais extremamente competentes param de desenvolver por não ter essa habilidade, por não conseguir enxergar quais são as rotas que ele deve seguir, tá? E o que isso tem a ver com o palestrante profissional? Você precisa adquirir e desenvolver a competência, escuta isso, a competência de migrar de um estágio que você está para o outro. E como que você vai fazer tudo isso? A primeira coisa é entender quais são os estágios de um palestrante, certo? Primeiro estágio, o estágio do inseguro, tá? No estágio do inseguro, vê se você se identifica, talvez você já está em um outro estágio. É importante que você consiga identificar hoje qual é o teu nível de palestrante, em que momento você se encontra. Tem uma frase que eu adoro, é um ditado invertido, né? Você já ouviu muito falar sobre a casa do ferreiro, o espeto é de pau, tenho certeza que você é de madeira, tenho certeza. Mas a casa do ferreiro, o espeto tem que ser de quê, Lucas? De ferro. O espeto tem que ser de ferro. Então você que trabalha, você que ensina, você que transforma, você que gera desenvolvimento, motivação nas plateias, ou tenta fazer isso, ou quer viver disso, você tem que entender que você também precisa mudar de estágios, sendo que seu propósito é fazer com que as pessoas evoluam. Então nós também estamos no momento de evolução. Primeiro estágio do palestrante, o estágio do inseguro. O inseguro, vê se você se identifica, ele quer agradar a todos,
Ele tem uma insegurança sobre o que vão pensar dele. Por isso que ele quer agradar. É um sentimento muito comum, é uma troca. Eu quero te agradar de tudo quanto é forma, eu falo tudo que você quer ouvir para que eu possa ser aceito. Ele fica numa tentativa de erro e acerto toda hora ele tenta algo diferente. Ele não sabe se posicionar, ele não sabe quais são os segredos, ele não sabe qual o próximo passo dar, então ele fica ali aleatório. E ele vai disparando, ele vai disparando. Cada oferta é uma roleta russa. O que é uma roleta russa? Vocês já viram, né? A roleta russa, ele vai tentando, vai tentando, vai tentando. Qual que é o grande perigo desse estágio do palestrante ou inseguro, tá? Porque ele tenta tanto e nessas tentativas ele pode acabar queimando algumas pontes, ele pode acabar deixando grandes oportunidades passar. Mas é um estágio e faz parte. Qual que é a grande sacada? É você passar para o estágio número 2 e talvez seja esse o estágio que você está, que é o estágio do aventureiro. Tá? Eu lembro quando eu estava nesse estágio, né? O aventureiro, ele mete a cara sem técnica nenhuma. Era como eu fazia antes de te conhecer. E eu sabia, eu tinha muito conteúdo, eu sabia como fazer as pessoas se transformarem, mas eu não tinha as técnicas necessárias que o mercado exigia. Né? Eu não tinha, eu ainda tinha uma grande energia, o aventureiro. O aventureiro, ele é pau pra toda obra, ele é aquele cara que mete o pé, que ele vai pra cima, ele tem uma grande vontade, ele tem um desejo absurdo de entregar o conteúdo dele. Se possível for, ele faz palestras de 1 hora, de 2 horas, de 4 horas, na verdade já não é mais palestra, já vira um workshop, já vira um treinamento. Então, o aventureiro, ele tenta, só que ele atinge apenas 50% do público positivamente. Você tem ideia de que é você ter um público de 100 pessoas e por falta de técnica, por falta de compreender o que o seu público tem, por falta de experiência, ele só atinge uma média de 50%. Só que esses outros 50% vão falar mal dele. Esses outros 50% vai queimar a ponte dele. E esse é o grande risco. Embora o perfil do aventureiro, ele seja extremamente versátil e até demais. E ele aceita tudo. Fale hoje sobre liderança. Topo. Fale hoje sobre motivação. Topo. Fale hoje sobre pentear gato. Topo. Então, é um risco muito grande quem está nesse estágio, tá? Mas, como nós já falamos, a habilidade de inflexão é aquela que faz com que você mude, com que você evolua. Vamos para o estágio de número 3. O estágio o desbravador. Essa daqui é a fase que o cara acha. O cara e a mulher já acha que tá quase lá e não tá. Tenta. Né? O desbravador, né? Esse cara já tá mais calejado. Esse palestrante, essa palestrante, já tá mais calejada. Ela já tomou muita porrada, já tomou xingo, já teve porta na cara, assim como aconteceu comigo. Já perdeu muito dinheiro por não entender qual que é o jogo, mas esse também já cativou muitas pessoas, tá? O desbravador, ele tem um carisma diferenciado. O desbravador, ele já sabe, mas hoje, se eu falar isso pro Lucas, ele não vai gostar. Então ele já tem uma experiência diferenciada, tá? Ele tem muita bagagem. Porém, ainda não é o mestre do jogo. Ele ainda não sabe por quais peças ele deve começar a mexer, certo? Ele sofre muito ainda com a miopia de mercado. O que é a miopia de mercado? Você não conseguir enxergar com os olhos do contratante. Você não conseguir enxergar com os olhos de quem já está no mercado, de quem já sabe chutar a bola e fazer o gol, certo? E aí nós vamos para o 4º estágio, que é o estágio do palestrante pró. Esse daqui é o nosso grande objetivo. Aqui você já tem a sua identidade muito bem clara, o seu posicionamento muito bem definido, você já não sofre com uma possível rejeição. Tá tudo bem se não me querem, eu já sei qual é o meu ponto, eu já sei onde eu tô. Você sabe muito bem quem é o seu público, isso é fundamental. Qual é a sua transformação? O que você entrega? Por que você está aqui na Terra? Qual é a transformação que você gera no mundo, nas empresas, nas pessoas? Você já sabe os segredos do palco e dos bastidores e principalmente como manipular cada peça desse tabuleiro. É isso mesmo. Como mexer? Por onde que eu sigo? Qual é o momento? É factual? Não é factual esse momento da minha palestra? E como você pode migrar de uma fase para outra? Simples. Adquirindo consciência, consistência e competência. Anota esses 3 Cs. Francisco, como que eu passo? Como que eu desenvolvo essa habilidade em passar de uma fase para outra? Adquirindo consciência. Consciência de onde você está. Adquirindo consistência, começou, não para mais. O palestrante profissional, ele começou, não para mais. Não tem mimimi, não tem paradinha, não tem descanso, não tem férias, não tem ano sabático, não tem isso. É consistência. E o 3º, a competência de saber tudo que acontece, tudo que tem que ser feito. Anote essa daqui também. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Se você faz pouco, você vai ser razoável. E o mercado não aceita mais o razoável. Olha o que este aluno nosso, o que esse palestrante pró
conquistou após seguir esses passos de desenvolver as competências de um palestrante profissional? Olha aí. Já tinha feito palestras gratuitas, muitas, porque como professor, às vezes eu faço para a universidade, tem até fotos de auditórios, né, lá no meu próprio Media Kit mesmo tem, mas nada, nunca ninguém tinha me pago para fazer isso. Eu levei para um escritório de advocacia, um escritório grande aqui de Belo Horizonte, que tem filiais pelo Brasil, e eles gostaram tanto da palestra que eu fiz aqui, cobrei 4.500, uma palestra de 2 horas, e eles me pediram para fazer também no escritório deles de Rio e São Paulo. Eu vou lá fazer essas palestras, e agora eu fiquei muito confiante, né? Falei, nossa, o que eles fazem no MBA, realmente a gente pode acreditar que dá certo. A questão da técnica também, de como é que você organiza uma palestra profissional, sabe? Ela tem toda uma metodologia para funcionar, né? E você pegar um conteúdo e colocar ele dentro dessa técnica faz toda a diferença. No modelo do MBA eu consigo entregar uma palestra profissional. Palestrante, memorize isso. Consciência, consistência e competência. Você precisa adquirir consciência do eu, do outro e do mercado. Você precisa ter a consciência de que quem quer receber para ensinar tem que aprender, sentar para aprender. Anota isso também. Vou até sentar. Essa daqui é forte também. Vou dar um exemplo sinestésico aqui. Boa. Presta atenção. Quem quer receber para ensinar tem que sentar para aprender. Você precisa ter consistência, começando pelo aprendizado. Não adianta assistir essa aula aqui e na quarta-feira não assistir, e na sexta-feira não assistir, e na segunda-feira não assistir o encerramento, e não pegar o certificado, e daqui a alguns meses de pessoas que você vai conhecer aqui nas lives ao vivo, arrebentando, fechando palestras, ganhando dinheiro, salvando vidas, e você na mesma, sem nada ter mudado. Me escuta. A competência vem da repetição, como o Francisco disse. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Você vai ter o que poucos têm, mas precisa pagar o preço que poucos pagam. E qual é o preço agora? Sua dedicação, sua entrega. Eu quero ver aqui você na live amanhã ao vivo, às 18 horas no YouTube. Vamos nos conhecer e contribuir. Eu tô aqui para isso, o Francisco tá aqui para isso. O DJ, o nosso gerente de marketing, que se você acompanha a gente aí nas lives, você já conhece ele. Nós estamos aqui para isso. E falando em contribuir, eu quero te pedir uma coisa. Deixa aqui embaixo na aula uma sacada que você teve aí, ou uma mensagem de incentivo para os seus colegas de classe, ou até mesmo uma mensagem para a nossa equipe. O que você quiser, mas eu quero que você participe. Outra coisa, eu vou te apresentar uma pessoa que tem um presente para você. Vem cá, DJ. Opa! E aí, Lucas? Esse cara aqui, se você não conhece, você tem que conhecer. O Lucas DJ tem o mesmo nome que eu, mas a gente chama ele de DJ aqui no MBA. É o nosso gerente de marketing da Motivação Palestras. Ele é gerente de marketing da nossa agência de palestrantes, ou seja, ele é um cara especialista de marketing, especialista no mercado de palestras. DJ, é verdade que você tem um presente para os nossos alunos? Um presentaço. Conta aí mais pra gente, o que é? A nossa equipe preparou um e-book para ajudar o palestrante a construir uma audiência dentro da internet. A gente identificou que é uma dificuldade em comum. Verdade. E para isso, a gente preparou esse material. Só que esse material ele é vendido nas nossas plataformas. Mas nós vamos presentear você que está assistindo essa aula gratuitamente. Todos os participantes deste evento, no final da segunda aula, eu vou entregar um link para que você possa baixar esse e-book. Top. Valeu, DJ. Presentaço, não? Porra, nem fala. E aí, Chicão? Presentaço ou não? Se eu tivesse esse material aqui lá atrás, nos meados dos anos 2000... Faria a diferença, né? Eu tinha chego, mas Deus sabe todas as coisas. Bora lá, show de bola. Pessoas de sucesso terminam tudo que começam e o universo favorece você, tá bom? Já coloca aí no seu celular, na sua agenda, para que você não esqueça que na quarta-feira você tem um compromisso com a sua carreira. Não é comigo, com o Lucas e com o DJ, não. É com a sua carreira. Na aula 2, você vai aprender como estruturar uma palestra impossível de ser ignorada pelas empresas e pelas agências de palestrante. Eu vou até repetir.
você vai aprender a construir, a desenvolver uma palestra impossível de ser ignorada pelas empresas e pelas agências de palestrante. E qualquer dúvida, você chama a sua tutora e nós nos vemos lá, tá bom? Valeu, pessoal! Valeu, gente! Valeu!